Johnny, bem-vindo. Já conheceste aqui o nosso espaço. Vamos tomar um cafezinho? Vamos, força. Vamos lá. Olha, temos aqui 3 tipos de café da Beira de Ouro. Antes de mais, a minha garganta está como estás a ver. Tens preferência pelo extremo, o mais forte, ristreto, está aqui o intermédio e o menos forte o que nós temos é o intenso. Qual é que estás a sentir? Não, vamos para o extreme. Adoro, vamos lá. Johnny, bom café? Maravilha. Estás pronto para a conversa de café? Absolutamente. Então vamos lá. Amigos, sejam bem-vindos. Antes de mais, pedir desculpa pela minha voz, mas vamos tentar ver se consigo fazer isto. Episódio Beira de Ouro. Temos connosco Johnny Lino. O teu nome é mesmo Johnny Lino? É mesmo Johnny Lino. Ok, porque eu era para te perguntar, mas pensei, vou perguntar isto no ar. Pode haver aqui uma história engraçada. Não, toda a gente confunde e chamam-me, de vez em quando chamam-me João, mas o meu nome é mesmo Johnny, porque eu não nasci cá, eu nasci na Venezuela. Muito bem. Ok. Eu achava que era João e a alcunha era Johnny. Não, mas, é ok, mesmo. Perfeito. Olha, antes de mais, Luís, bem-vindo. Igor, parabéns por estares a fazer esse esforço. Nota-se claramente que estás em esforço. Felizmente é o primeiro de 3 podcasts que vais gravar hoje. Bem. Vou falar um bocadinho mais baixo. É isso. Johnny. E menos. Bem-vindo. Obrigado. Tu és aqui de Gaia, tu és nosso colega de profissão. Sim. Fala-nos um bocadinho da tua profissão, do que tu estás ligado também ao desporto. Sim. E do teu interesse de vir aqui ao Ataque Rápido. Olha, eu sou jornalista num jornal aqui regional, que é o Jornal Gaiense. Tratamos de tudo aquilo que diz respeito ao Concelho de Vila Nova de Gaia. Somos o jornal com mais expressão aqui no Concelho e também na região norte. O jornal regional, como nós costumamos dizer, é um jornal regional com visão nacional. E o meu interesse em vir aqui é simplesmente pelo gosto. Eu no jornal trato da parte desportiva e é sempre o gosto pelo futebol e falar de futebol que também me traz aqui, porque pronto, aqui fala-se de futebol e é aquilo que nós realmente gostamos quando estamos ligados ao desporto. O Gaiense, o Concelho de Gaia é o mais populoso do país, não é? É o terceiro. O terceiro. Mas aqui do Norte é dos mais Sim. populosos. É o que tem mais clubes, não é? Tem mais clubes, sim. Assim, Em clubes de futebol, sim, são 20. Se falarmos coletividades, eu não tenho um número certo para vos dar, porque são imensas coletividades. mas trabalho não te falta, não é? Trabalho não falta, não, isso é a realidade. Para quem possa não saber, durante muitos anos, eu não sei se ainda fazem, mas eu acho que ainda A fazem. gala, sim. A gala do Gaiense era dos eventos mais importantes do futebol. E continua a ser. Grandes figuras. Sim, continua a ser. É a nossa gala, o melhor treinador. Foi foi o primeiro evento que o Jornal Gaiense organizou e criou, com o sentido de premiar e de distinguir os treinadores de Gaia, das equipas que trabalham, ou dos treinadores que trabalham nas equipas do Concelho de Gaia, e depois com esse condão de, por um dia, as estrelas serem eles e terem aqueles que habitualmente são estrelas no mundo do futebol a aplaudi-los na plateia. Portanto, é uma noite de sonho para toda a gente que está envolvida e para nós também, que temos a oportunidade de lidar com grandes figuras do futebol. Só para terem uma ideia, este ano foi a 23ª gala, se não me falha a memória. Espero que o meu diretor não fique chateado comigo, mas já são tantas, acho que é a 23ª, não estou em erro. José Mourinho foi o primeiro treinador a dar um prémio em 2004 ao Alexandre Coutinho, que foi o primeiro treinador vencedor na altura pelo Valadares Gaia. Em 2004 ele estava... Sim. 2004 foi antes de ser campeão europeu. Era treinador do Porto. Sim, era treinador do Porto, já tinha ganho a taça UEFA, salvo erro, e estava a caminho de ser campeão europeu. Muito bem. Ainda fui a algumas, chegaste a ir a algumas? Fui. Também apanhei. Acho que foi dos meus primeiros exteriores, foi na gala do Gaiense. Na altura, quando estava a estagiar na Antena 1, e depois no 00 também cheguei a ir lá. Bons tempos. Muito bem. Vamos avançar. Temos aí um fim de semana de muito futebol. Um fim de semana largo, porque a jornada começou na sexta, estendeu-se até ontem. Se calhar começamos pelo líder, não é? O Futebol Clube do Porto, que com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos brilhantismo, continua a dominar. Tinha tido o jogo da taça, que era um jogo que tu tinhas falado aqui de algumas dificuldades que podiam encontrar. Ganharam. E ganham também no fim de semana. E as 2 vitórias sem espinhas. Sim, eu acho que as 2 vitórias são vitórias que têm resultados
que aparentam maior tranquilidade do que o que se viu. Não que se tenha visto um Porto em risco em nenhum dos jogos, mas sobretudo contra o Famalicão, não tanto pelo Porto, mas mais pela boa réplica do Famalicão, que mesmo com algumas alternativas conseguiu ser uma equipa competitiva. Eu admito, sou um enorme fã do Gustavo Sá e acho que é um jogador que está na altura. Acredito que o Famalicão também não vá desbaratar o jogador, é a grande joia da coroa, mas está em ponto rebuçado para dar salto para patamares maiores, mas aparecem outros jogadores como o Matias de Amorim que está num nível brutal e portanto até começo aqui pelo Famalicão para depois olhar para um Porto que, enfim, notou-se aqui que, claramente que para o Farioli já não houve aquela necessidade ou aquela tentação de uma rotatividade como já se viu em alguns jogos da Liga Europa e sobretudo no jogo da Taça da Liga. Inclusivamente nem o guarda-redes trocou, o que foi um sinal de uma dose grande de importância que quis dar a este jogo, frente a um adversário muito, muito complicado e a anteceder uma potencial, na altura ainda não sabia, um potencial duelo contra o Benfica nos quartos de final, o que também vai ser um dos pratos fortes do nosso futebol em janeiro. Vamos ter em um janeiro, cuidado, a quantidade de grandes jogos que nós vamos ter em janeiro vai ser brutal. A Taça da Liga, não sabendo qual é que é depois a final, mas será sempre uma ótima final. Depois a Taça Portugal com esse jogo à cabeça, depois com os jogos da Champions e, salvo erro, a 8 de fevereiro vem o Porto Sporting, e eu acho que será... não me querendo antecipar, porque nós também falaremos de Sporting, poderemos olhar para ele como um jogo de título a esta data. As coisas podem mudar muito até lá. As duas equipas têm algumas saídas com algum grau de dificuldade e têm um calendário também um bocado apertado, sobretudo o Sporting, mas vai ser... Acho que se o Porto conseguir não perder pontos até lá, e a verdade é que a equipa tem sido muito pouco permeável, o Porto pode quase dar um checkmate, porque aí já vamos estar na segunda volta, mesmo que no início, e a solidez que o Porto apresenta, eu acho que tem sido notável. Sim, o Porto até lá tem deslocações aos Açores, Guimarães, recebe o Gil e Casa Pia. Uhum. Sim, algumas saídas, mas por exemplo Guimarães, que até é um carrasco do Porto na Taça da Liga, em casa tem tido, não se tem conseguido bater, portanto perdeu 3-0 com o Benfica, agora 4-1 com o Sporting, é ainda uma equipa em clara construção, e acho que o Porto não vai com a equipa principal, vai levar o jogo de uma forma muito mais séria, ser muito menos permissivo do que foi naquele jogo da Taça da Liga. Não estou a dizer que vai ganhar o jogo, mas tem uma grande dose de favoritismo se for com os jogadores principais. Portanto, vejo a equipa de Farioli, quando nós falamos, e tem vindo à tona algumas conversas sobre um possível menor fulgor, e nós falámos também já aqui sobre isso, mas acho que, sinceramente, esse tempo parece-me que já está a passar. Esse momento mais instável da equipa do Porto, mesmo que a ganhar, parece-me que já está a passar. A equipa está a voltar a ser coesa, está a voltar a ser compacta, defensivamente continua a ser uma equipa que permite muito poucas oportunidades, e eu acho que, voltando aqui atrás umas semanas, e na altura disse que em termos de calendarização, aquela eliminação, que ninguém quer ser eliminado, mas seria até um ponto a favor do Porto. Eu acho que, mais do que isso, foi um grande toque, um grande alerta para a equipa, e acho que desde aí se viu um Porto outra vez muito mais coeso, muito mais tranquilo. Jogo em Tondela, este jogo com o Famalicão, jogo Estrela também. O jogo, sim, e agora mais recentemente com o Alverca, que não era uma saída assim tão fácil, porque já é um Alverca num processo de, não vou dizer maturidade, mas com uma interligação entre os jogadores muito mais efetiva do que víamos no início da temporada, e por isso acho que o Porto voltou a passar com distinção e tem sido uma equipa praticamente perfeita nesta primeira volta.
Johnny, uma coisa que temos reparado, cada vez mais está aqui uma gestão muito interessante. Gabri Veiga, Rodrigo Mora. Há também outras, aqueles 2 extremos, William Gomes também joga muito, mas esta alternação entre o Veiga e o Rodrigo Mora está a ser muito interessante porque eles são 2 jogadores diferentes, 2 jogadores que dão coisas diferentes à equipa. E queria ouvir um bocadinho a vossa opinião, o que é que cada um dá de melhor à equipa? O Mora se calhar um bocadinho mais imprevisibilidade, o Veiga aquele passe mais certo, não é? Sim, o Rodrigo Mora é aquele futebol talento, pronto. Uma das questões que os adeptos tinham com Farioli no início era precisamente essa, porque o Rodrigo Mora é capaz de pegar na bola e dribla 2, 3 jogadores e chega bem à área. Faltava-lhe talvez um pouco de serenidade no último passe e se calhar foi por isso que o Farioli não o utilizou mais cedo, mas agora tem vindo a evoluir também nesse capítulo e dá essa magia que o futebol do Porto precisou muito a época passada, e eu acho que desde a saída está-me a faltar agora o nome daquele jogador argelino, como é que ele se chamava? O Brahimi. Desde a saída do Brahimi o Porto perdeu um pouco essa magia, essa fantasia no jogo. E o Rodrigo Mora dá-lhe isso ao futebol do Porto. O Gabri Veiga é mais vertiginoso, consegue chegar bem à área e define bem o último passe. São jogadores que em conjunto criam uma dinâmica interessante, mas é uma gestão que o Farioli tem feito da melhor forma, acho eu. E depois há a questão dos extremos também, não é? O PP, o William Gomes e o Borja, a espaços, cada um vai tendo as suas oportunidades. Sim, e vão correspondendo. O PP é um jogador pronto, já está no Porto há alguns anos, já conhece muito bem as dinâmicas. O Borja Sainz também se tem saído está muito bem. Está a começar a aparecer agora, faz um grande jogo. Sim, em Alverca. E é ele que marca o primeiro golo. Marca 2, não é? Marca 2 nesse jogo. O segundo é soberbo. Sim, tem aparecido bem. O Porto está a criar uma equipa que eu acho que vai fazer esquecer estes últimos anos de mais tenebrosos para os adeptos. Se calhar o futebol e as pessoas no futebol português pensaram que iria demorar mais tempo, mas aí tiro o chapéu ao presidente, porque ao André Vilas-Boas, porque soube muito bem contornar isso e apostou este ano numa equipa para trazer o Porto de volta, e acho que isso está a acontecer. Não há apostas falhadas no Porto, não é? Para já não vejo. Sim, também diria que o único não há. Se calhar não está a ter tantos minutos é o Perpites, mas certo, e o Perpites no início da época até se chegou a falar, na altura ainda com o Neuan Pérez, da questão, que estaria mais preparado ou não, e acho que o Porto ainda foi bem a tempo no mercado de não ir por aí, porque de facto é um jogador que contra o Vitória esteve francamente mal. Resolveu com o Pablo Rosário, não é? Sim. O bombeiro. Mas este jogo é um exemplo disto, não é? Portanto, o Bednar é castigado e a opção foi pelo Pablo Rosário. Agora vem Tiago Silva, sei que também tens isso no cardápio, portanto já falaremos, mas eu ainda queria tocar aqui a questão do Mora e do Gabri Veiga. É uma ótima dor de cabeça. Eu percebo que Farioli, não vou dizer que é rígido, mas é muito agarrado ao seu 4-3-3 tradicional. E a verdade é que, até por causa da questão dos extremos, nota-se claramente que há 3 jogadores para 2 posições, mas todos eles têm minutos suficientes e todos eles têm perfil suficiente para lidar com esta coisa de que se calhar nenhum é indiscutível, não é? Se calhar o jogador, eu nem fui ver, mas o jogador que provavelmente tem mais minutos até pode ser o PP, eventualmente, que até é o jogador que tem menos participação em golos. Não deixa de ser interessante. Falta-nos aqui o Renato para ir ver estas coisas, mas eu gostava de focar num aspecto, que é o primeiro gol do Porto. Aquele momento do Mora é um momento que o Mora há meio ano não faria. Ou seja, a bola é na meia direita, é atrasada para o Mora, e o Mora há meio ano, se calhar nem tanto, ele ia pegar na bola para tentar driblar, para tentar ir para dentro. E ele ali tem a sabedoria e provavelmente também já o treino para, ok, não precisas sempre de fazer isso, mete a bola de primeira. E ele meteu a bola de primeira, um ótimo cruzamento, porque ele também, garantidamente, se o fizer, vai ser dos melhores também a cruzar, e depois uma boa finalização do Borja Sainz, que é um jogador muito menos
enfim, é pouco refinado tecnicamente, mas é um jogador que tem muito golo, é um jogador que tem muita intensidade, ganha muitas bolas, que consegue ter uma capacidade de surpresa do adversário muito interessante. Ajudem-me lá, o jogo em que ele ganha uma bola com o Braga, em que ele ganha, o jogo estava muito apertado e o Borja Sainz, com as suas características, em que ele rouba a bola na zona de saída do adversário e marca o golo na altura quando o Porto estava a passar um mau bocado. E agora volta a mostrar aqui o primeiro golo da forma como foi, o segundo golo, aquele remate espetacular, e por isso o Borja Sainz apresenta aqui um cardápio futebolístico e uma forma diferenciada de marcar que ajuda muito a equipa e que o torna realmente um jogador muito, muito importante. Ele, antes de vir para o Porto, faz uma época de muitos golos na segunda liga do futebol inglês. E dos três, só para dar essa data, ele é o que tem mais minutos, mas é muito perto do PP, e o PP teve uma lesãozita no final de agosto. Certo, ok. Que até falha o clássico em Alvalade. Exatamente. Depois, andando um bocadinho para trás, estou curioso para perceber esta questão dos laterais, porque fiquei um bocado surpreendido com a aposta do Martim na esquerda. Não percebi se teve a ver com alguma questão física do Moura, não me pareceu, tendo em conta que ele entrou bem, jogou de uma forma natural, depois com a saída do Alberto, passagem do Martim para a direita, mas... O Moura tinha feito os 90 na Taça. Sim, pode ter sido alguma gestão. Certo, provavelmente poderá ter sido isso, mas... Se bem que o Martim fez 83, não é? Pois é isso. E não foi à esquerda. Será que o Martim vai ficar com alguma destas posições? Eu não acredito que tenha sido também, ou seja, custa-me acreditar que tenha sido para testar o Martim à esquerda. Não se vai testar num jogo fora em Alverca. Portanto, houve aqui, não sei, gostava de perceber... E não é um teste virgem, o Martim já fez Já fez, mas mais no ano passado que propriamente este ano. Gostava de perceber qual é que foi a intenção do Farioli, mas acho que está a tentar também encontrar soluções aqui dentro de portas, que não apenas um possível encostar do Kivior à esquerda, tendo em conta também a ausência do Zaidu, e que é um jogador que conta pouco. Mas, globalmente, vejo o Porto não vou dizer sair da tempestade, porque o Porto não esteve em nenhuma tempestade. Mas foi uma tempestade. Não, estou a dizer nesta época. Aquela fase de menos, uma fase de menos fulgor, que é perfeitamente normal. As equipas não conseguem estar todas ao mesmo nível, mas acho que tem muito a ver também com uma subida de nível outra vez, de produção do Froholt. Está outra vez num nível muito bom, e está um jogador mais inteligente. Nós falávamos aqui de ele ser aquele jogador que corre muito, nem sempre corre bem, e eu acho que ele está um bocadinho melhor nesse capítulo. E uma última nota, a questão do Alan Varela. Acho que o golo, que é um golo, enfim, o golo não vai fazer com que ele seja titular ou não seja, mas é algo que aparece na melhor altura possível, porque o Alan Varela de facto tem aqui uma sombra real, que é o Pablo Rosário, que tem mostrado muita capacidade. O Alan Varela baixou em relação ao início da época, portanto acho que é um bom tónico para o Alan Varela continuar motivado e a lutar pelo seu lugar. Johnny, mas há aqui uma coisa interessante desta fase que o Luís falou de menor brilhantismo, mas as vitórias continuaram a aparecer e muitas delas assentes neste quadrado. Sim. Dupla centrais, normalmente é a polaca, Alan Varela e Froholt, por vezes aparece ali o Pablo Rosário. Este quadrado, que se calhar é o principal tónico para o Porto não dar muitas oportunidades, é dos mais fortes da Europa. Pode-se considerar que sim. A nível de solidez e estabilidade. Sim. Eu se calhar as pessoas vão ficar um bocado surpreendidas, mas eu considero este quadrado um pouquinho à imagem daquilo que foi o Brasil dos anos 90, 2000, que era o quadrado mágico que era utilizado, assente nestes jogadores nos centrais e no médio de estanque, por assim o Emerson, dizer. Não é? Sim, como é o Froholt, e num médio mais de construção como é o Gabriel Veiga. São dois centrais muito fortes, são duas apostas que dois jogadores que chegaram ao Porto e que pegaram ali destaca, o Kivior e o Bednarek, são excelentes defesas centrais. E depois temos o Froholt, que é um jogador de 19 anos apenas, e não parece já um jogador bem mais velho, mais sabido,
mas que é um jogador muito importante ali para cortar linhas adversárias e sair na primeira fase de construção, e também tem uma capacidade muito importante, é que chega bem na área. Não raras vezes vemos, por exemplo, contra o Famalicão, ele criou quase ali uma oportunidade de golo perto do intervalo, porque ele remata bem, tem boa finalização, e é um jogador que também, por essa questão, cria boas oportunidades de golo. E depois temos o Gabri Veiga, que é um jogador mais vertiginoso, que consegue chegar melhor e transportar bem a bola e definir bem no último passe. E é aquilo, quando falta magia ou quando falta golo aos avançados, tem estes jogadores por trás que criam oportunidades. Eu falei do Quadrado, quase que tenho falado de um losango, não é? Porque depois há o Alan Varela também, ou o Gabri Veiga, se quisermos. Sim, mas estes quatro eu na tua geometria mais... não posso não colocar o Diogo Costa, porque acho que ainda mas assim... já tem que ser um pentagrama. Eu não sei que forma geométrica é que vais encontrar, mas o Diogo Costa está... Já é oficial a renovação. Já renovou. Ontem, ainda antes de ser renovação oficial, mas foi até o nosso tema do dia. Chegou, é verdade, foi antes. Chegou aos 100 e... Não, como é que é? Como é que foi os jogos? Até me perdi. O Renato faz muita falta. Mas conseguiu mais uma marca redonda, muitas clean sheets. Eu acho que teve a ver com as clean sheets também. E é um guarda-redes. 150 jogos 150, na Liga, 219 no total. É isso. E de facto é um guarda-redes que está outra vez, enfim, ele o ano passado foi mais vítima do que réu propriamente naquela época, mas voltamos a ver uma solidez muito grande do Diogo Costa. Eu nesta coesão, obviamente a Diogo Costa é provavelmente o jogador com maior valor de mercado neste plantel. A renovação foi uma excelente notícia para o Porto, para o futebol português. Cláusula mais baixa, porém. Cláusula mais baixa, é verdade, mas enfim, o Diogo Costa a sair tem que ser para um clube de topo. E para jogar, não é? Portanto, nenhum clube de topo também vai pagar os 60 milhões se não for para ir buscar o Diogo Costa para ele jogar. Mas eu preciso de frisar que quanto mais vejo, mais me enche as medidas. Kiwior é um jogador que foi um achado por parte do Porto. Se calhar falta-lhe aqui um Mundial para podermos falar do Kiwior, como falámos do Enzo Fernandes no impacto que ele teve no Benfica. Se calhar ainda lhe falta olhar para a frente e ver um nível Real Madrid para falarmos dele como falámos de Éder Militão há uns anos no Porto, mas Kiwior eu não vou dizer o toque de Midas, mas muito perto disso, para esta tal coesão. É um jogador extraordinário em todos os momentos de jogo. É alguém que, por mais que o Bednarek, que seja voz de comando, líder e alguém muito mais experiente, é alguém que torna os outros todos muito melhores. Ele e de facto, dobra tudo. Estou completamente rendido ao Kiwior e acho que é, e isso também top 3, pelo menos, do Campeonato Português este ano. Certamente. Top 3 está lá. Top 3 no sentido top 1, não é? Sim, exatamente. Sim. Há pouco falavas do Diogo Costa, e o Diogo Costa acaba por ser a última barreira. Os adversários, para chegarem ao Diogo Costa, têm que passar primeiro por estas duas muralhas. E chegam muito pouco. E se compararmos a primeira época do Diogo Costa e a segunda com o Conceição, o nível de defesas dessas épocas para agora é muito inferior. Sim. Porquê? Porque os adversários não chegam lá. Tem à frente duas muralhas que complementam algum, como dizias e bem, nas dobras, alguma subida dos laterais, alguma descompensação, e são dois portentos físicos também muito difíceis. Olha, e onde é que se enquadra aqui o Tiago Silva? Percebemos que o Porto tem a lesão do Nuno Pérez, não é? Eu acho que foi um pouco por isso, porque assim, Tiago Silva, quando chega aqui com 41 anos, não é para ser estrela nem para ser titular indiscutível, mas é um jogador que já passou pelo Porto, é um jogador que traz a cultura do Porto, embora já tenha sido há 20 anos, mas tem escola no Porto, porque jogou na equipa B, tem muita experiência e vem suprir a falta de algum destes esteios que o Porto tem na defesa. Falaste dos 41 anos, ele fez 46 jogos no Fluminense.
Sim. Lá está. Para um jogador, nós quando olhamos para estas contratações e fazendo um paralelo àquilo que foi a contratação do Di Maria o ano passado, há 2 épocas pelo Benfica, que chegou aqui com 35 anos, ou do Pep pelo Porto, ou do Pep no Porto, também temos que olhar para esses aspectos. O Porto obviamente que não ia contratar um jogador de 41 anos se ele fisicamente não estivesse bem. Óbvio que teve que haver um estudo, perceber se o jogador iria chegar aqui e iria ser a opção, e eu acho que vai ser a opção. Vai ter um trabalho muito difícil para ser a opção, mas quando for chamado vai corresponder, porque tem experiência, é um jogador que passou por grandes clubes ao longo da carreira, portanto experiência e capacidade para se bater aqui no Campeonato Português não lhe faltam. Agora, obviamente que não é a primeira opção, mas é um jogador que com toda a experiência que reuniu pode também transportar isso para os jogadores mais novos. Só para dar aqui um dado em relação ao Kiwior, que agora estava aqui a reparar nele. O Kiwior tem 22 jogos, tem quase 2.000 minutos, tem 1.852 minutos e tem 0 amarelos. Uau. Isto para um central, eu acho que, portanto, o que estávamos a falar, ele acho que faz as coisas, faz tudo bem, e faz com uma elegância tal, né, que eu quase um bocadinho a fazer lembrar Ricardo Carvalho, este suplesse, é de facto um jogador que a mim enche-me totalmente as medidas. Indo ao Tiago Silva, a primeira tentação que eu tenho ao lembrar-me do passado recente do Porto é lembrar-me que não acredito que tenha sido por causa disso, mas acho que não ajudou na altura. Quando o Pep chega, o Porto estava bastante coeso com a dupla Éder Militão, Felipe, acho que era o Felipe, naquela época, 18-19, e a chegada do Pep, que era um jogador que na altura teria 36, se não me engano. Mercado de inverno. No mercado de inverno, era alguém que vinha com grande estatuto. Acho que do ponto de vista Porto, chegava com um estatuto completamente diferente, ainda assim, do Tiago Silva, um estatuto acima, e chegou, o Éder Militão teve que ser um bocado encostado à direita para jogarem os 3, e acho que isso não beneficiou o Porto. Essa é a primeira tentação de pensar, ok, será que isto vai fazer com que Kiwior seja encostado à esquerda e vamos ver um Porto menos coeso por causa disso? Eu diria que o facto de no início da época, o Bednarek ter chegado, para mim, honestamente, eu tinha muitas dúvidas em relação ao Bednarek. Eu fazia muitas narrações do Southampton e o Bednarek, quando eu cheguei, ok, poderá ser um jogador com experiência, com estaleca, mas não sei se ele vai ter fibra de ser um líder realmente imponente e catapultador da equipa, e acho que foi uma aposta certeira e, portanto, nesse aspecto acho que Farioli, como André Vilas-Boas, saberão perfeitamente o que é que está a ser feito, qual é o papel para Tiago Silva. Ainda não sabemos que papel é que eles querem para ele, mas diria que a equipa ganha aqui muito conhecimento. Não sei se tem muito conhecimento de Porto, mas acho que isso é um bocadinho indiferente, ou seja, ok, isto passou pelo Porto B, mas foi há 20 anos. Acho que o Tiago Silva nem deve ter grandes memórias desse momento, mas é alguém que tem um CV futebolístico espetacular, de conquista, de liderança, de sabedoria, de estar no topo, e por isso acho que é alguém que, mediante o papel que lhe queiram atribuir, mas pode ser um reforço interessante. Ainda assim, olho para ele como um reforço muito mais importante para o balneário do que para dentro das 4 linhas, mas também, tal como o Bednarek, eu posso estar enganado, redondamente enganado, e não tenho problemas nenhuns em vir aqui dar a mão à palmatória. Olha, só para dar aqui o dado, época 18-19, quando veio o Pep, e a dupla era Felipe Militão. Felipe, é isso. Sim. E o Pep tinha 36 anos, de facto. Era na altura. Minha memória não é nada má. Só falhaste por um ano. Não, disse 36. Mas tinhas dito época 17-18. Não disse 18-19. Foi. Olhem, já a tua memória. Olhem, o Futebol do Porto tem agora o jogo com o Aves. Vale o que vale, vamos ver o que é que vai acontecer. Olhando aqui para Benfica e para o Sporting. Antes de irmos aos jogos, quero começar pelo espetáculo que tivemos nos Açores e depois no jogo do Benfica com o Famalicão. 2 penaltis relativamente semelhantes
vi muitas pessoas a dizer que só se marcou o segundo porque se tinha marcado o primeiro. Portanto, só se marcou o de Famalicão porque se tinha marcado o de Santa Clara. As imagens acho que são claras, é penalti no Famalicão. E provavelmente não era penalti do Sporting Santa Clara. O próprio Frederico Varandas veio ontem dizer. Mas eu quero falar... achamos que é apenas o folclore dos grandes que vão trocando comunicados, e Rui Costa esteve muito bem na brincadeira do cheguei atrasado porque estive a ver o outro jogo. Acho que ele nem sempre costuma estar bem, aí esteve engraçado. Mas é folclore ou há aqui realmente um problema de critérios na arbitragem? Eu honestamente não acho que sejam lances semelhantes, ou seja, percebo que são lances em que há um braço a atingir uma face, mas por aquela repetição que até aparece mais tarde, parece-me que o penalti do Famalicão, que as primeiras imagens de facto não me levam a achar que é penalti, mas depois dou a mão à palmatória e acho que com aquela repetição, que acho que até é o Benfica que coloca, que sim. parece-me que o árbitro esteve bem e parece-me ter sido um penalti bem assinalado. O penalti no Santa Clara, aí concordo com o Frederico Varandas, e tu disseste que o Rui Costa esteve bem. Eu acho que o Frederico Varandas esteve muito bem ao também poder vir dizer isso. Percebo que não o tenha feito no fim do jogo dos Açores, como é lógico, mas acho que esteve bem, esteve melhor que o seu treinador garantidamente. Mas ele explicou o que aconteceu. Eu percebi o que Rui Borges. Eu sei o que aconteceu, mas quer dizer, normalmente os treinadores quando chegam à flash já sabem qual é que foi se foi uma boa ou má decisão, não é? Ou normalmente sabem que foi uma má decisão. Enfim, eu nem vou entrar muito por aí, mas eu acho que é um folclore que parece-me que quando houve aquela cimeira de presidentes houve ali um stop, não é? Ainda durou para aí quarto horazito. Malta, vamos parar com isto, mas é mais forte do que eles. Com isto tudo, não acho que devamos simplesmente passar um pano com alguns aspectos que se passam na arbitragem. Eu honestamente não acredito nada, já o disse aqui várias vezes, não acredito nada em planos concertados, em mandos verdes ou vermelhos ou azuis ou o que quer que seja, nesta altura. Acredito que há aqui e ali alguma incompetência, o que é perfeitamente normal. Então, se há nos jogadores, ainda ontem vimos em Guimarães o Rui Silva a dar um imenso frango e logo a seguir o guarda-redes do Vitória a também dar um grande frango, não é? E, enfim, toda a gente comete os seus erros. Nós, garantidamente, comunicação social, não cometeremos menos. Por isso, eu acho que se deve trabalhar para que a arbitragem melhore. Eu acho que se deve, acima de tudo, trabalhar para que a arbitragem seja mais explícita. E provavelmente o protocolo não o diz, mas eu acho que num caso daqueles era fundamental nós sabermos porque é que... Nós sabemos logo, talvez na comunicação do árbitro, porque é que teve aquele tempo todo parado. Não é normal. Às vezes demora 2, outras vezes demora 4. Não estou à espera que me façam uma distinção quando é isto. Quando demora 12, eu estava em casa, estava a pensar, há um problema técnico de certeza absoluta. Mas eu preciso que me digam isso. Se me disserem isso, estancam logo um problema. Se calhar nem 1/3 do falatório teria havido se tivessem dito, 12 minutos, porque estivemos aqui a tentar inserir as linhas de fora de jogo, não foi possível. O sistema falhou, pode acontecer. Depois a questão se é penalti e se não é penalti é outra questão, é outra interpretação. A questão da avaliação dos árbitros, eu preciso de estudar ainda um bocadinho melhor isto para me pronunciar sobre o assunto, mas eu acho que também reside muito aí a forma como os árbitros são avaliados, são penalizados e não penalizados pela forma como avaliam, como contrariam ou validam o VAR. Portanto, eu preciso de me esclarecer mais em relação a isto, mas eu sinceramente acho que a própria arbitragem também tem, uma vez mais, de meter a mão na consciência e ser explícita, ser clara com esta questão de, é um termo completamente fora do normal, e ser clara na dualidade de critérios, que às vezes acontece, e nós precisamos de saber isto, precisamos de perceber a interpretação de alguém de porque é que num lance muito parecido acontece um penalti, num lance
semelhante, não acontece esse penalti. E não acho que estes sejam propriamente lances semelhantes, estou-me a lembrar de outros, mas nem quero ir para exemplos. Mas o simples bola no corpo, bola no braço, que esta época já vimos a ser marcado, a não ser marcado, e eu sinceramente fico, afinal, qual é a verdade? Sim, porque nos venderam uma verdade. É isso, porque eu não quero saber se um clube é prejudicado ou é beneficiado. Eu quero esclarecer os nossos seguidores, os nossos leitores, os nossos ouvintes, olha, na minha opinião, à luz da lei, isto devia ter sido penalti, isto não devia ter sido penalti. E eu honestamente às vezes fico baralhado. E acho que isso é o pior que pode acontecer e nós precisamos de comunicacionalmente ser melhores em termos de arbitragem. Se um lance ou se há um problema que vai estender de 11 minutos ou 12 minutos, temos que chegar a um ponto... Eu acho que vai haver aqui um problema se eu não fizer aqui alguma coisa. Vais mais mandar isso abaixo. Apanha isto, Gonçalo. Johnny, se um lance demora 11 minutos ou 12 minutos, seja por dúvida, seja por problema técnico, tem que haver no protocolo um limite de, ok, pá, não dá. Não podemos manter, isto não é prolongamento, não é? Claro. Não dá. E depois a questão que o Luís levantou dos critérios. Sim, eu aqui tenho que concordar com o Luís nesse aspecto. Eu também não acredito nessas questões do manto vermelho, do manto verde, do manto azul, e de que a arbitragem está agora a favorecer um clube. Acho que há de facto incompetência. Vai lá, Gonçalo, vai lá ajudar o homem. Anda. Desculpa, Johnny. Não, desculpa, tivemos aqui este problema do Luís. Estávamos a falar da questão do critério e da questão de não pode demorar 12 minutos. Não é? Sim, e aqui tenho só voltar um pouquinho atrás para concordar com o Luís. Eu também não acredito nessa questão dos mantos verdes, vermelhos, azuis e amarelos. Acho que a arbitragem não está aqui para favorecer este e para favorecer aquele. Frederico Arantas ontem falou na questão dos 40 anos da fruta. Também teve bem, mas também não havia necessidade de entrar por esses caminhos. Sim, ele acho que não precisa de constantemente estar a recordar o passado para validar um presente. Sim. Até porque ele, nessa questão, até fala de uma questão interessante, que é nas multas a aplicar aos presidentes falarem da arbitragem, quando ele próprio já foi castigado por essa questão. Portanto, ele, nesse aspecto, até sabe muito bem do que é que estava a falar. Mas nesse assunto, os 12 minutos é um exagero. Eu acho que não há ninguém no futebol que consiga perceber porque é que se demorou 12 minutos. E nessa questão, claro que deveria ter havido uma explicação, ou pelo menos nestas reuniões e nestes depois pós-jogo que a Federação agora tem. E a explicação não pode ser alguém dizer ao Record o que é que aconteceu e o Record depois avançar. Certo. Exatamente. A explicação tem que ser ser uma conferência de imprensa viva voz, de viva voz. Ou num programa. Exatamente. Ao Canal 11, por exemplo. Exatamente. Portanto, há vários como veículos. Muitas vezes fazem, agora com o Duarte Gomes a fazer esse papel, explicar porque é que aconteceu, se houve uma falha, se o sistema caiu, se não conseguiram colocar as linhas, porque é que não conseguiram colocar as linhas, porque isso também é muito importante, se realmente foi esse o problema, e perceber isso. Agora, o que é que na minha opinião está não é incendiar, mas a criar mais dúvida nos adeptos? É realmente o critério. Porque, como o Luís falou e bem, já tivemos aqui lances em que a bola vai ao corpo e na lei está mesmo isso, que se houver um ressalto no corpo e se a bola for à mão não é para assinalar penalti, mas já houve penaltis assinalados assim e já houve penaltis que não foram assinalados ou eventuais penaltis que não foram assinalados nessa questão. E a arbitragem hoje está muito subjetiva, está muito baseada naquilo que é a interpretação do árbitro. E o mesmo árbitro tem uma interpretação num jogo em que naquele lance vai marcar falta e se calhar no seguinte já não vai marcar. E toda esta subjetividade à volta da arbitragem é que cria o caos. E mais, e tu hoje em dia, tu tens as leis e tens as recomendações. Exatamente. Isto não faz sentido nenhum. Não. Não é? Muitas das vezes as recomendações tornam mais turvas as leis. Exato. Enfim, acho que às vezes prejudicam mais do que beneficiam. E nós chegamos ao início de cada época e lá vem um artigo do... Ajuda-me, qual é a entidade de arbitragem? O IFAB, exatamente. Ora bem, há aqui mais 5 recomendações quando é, sei lá, o pontapé de baliza, não sei o quê, quando é bola na mão que resbala do corpo, tal, e nós ou estamos atentos ou a interpretação que nós temos da lei já não está correta porque há uma recomendação, entretanto, que diz que, bem, não é bem assim, é mais assado. Desculpa, Johnny. Não, é isso mesmo. E
há uns anos atrás, antes de todas estas alterações, bola na mão, penalti. Ok? O jogador sabia, a bola vem do joelho, bate na mão, é penalti. Se isso acontece num lance a meio campo, porque é que na área tem que se pensar que vai ser dupla penalização, porque o jogador não queria, vai à mão, é penalti. Acaba a subjetividade, ou pelo menos tenta-se minimizar. Mas sabes qual é o problema, não é? Há jogadores que depois vão cavar isso. Sim, lá está. Pronto, mas aí o árbitro também tem. Pois, mas se a regra for absoluta. A regra sendo absoluta. Eu chego à área, vejo um jogador à minha frente, atiro-lhe a bola para a mão. Se a regra for absoluta. Sim, certo. É muito complicado. Mas lá está. Mas também como temos agora, acho que não melhora porque. Ou então uniformizam-se a forma como. Falar de arbitragem é sempre complicado. É muito difícil. Bem, olha, eu não gosto muito de falar de arbitragem. Mas há uma coisa que é importante: precisamos de um critério uniforme. Podem haver diferenças, nós sabemos que há árbitros que deixam jogar mais, outros que deixam jogar menos. Agora, lances específicos não pode haver. Não ser uniforme. Sim. Porém, voltando a centrar no futebol, o Sporting ganhou em Guimarães. E é engraçado, porque eu não sabia deste dado e foi o Playmaker que o deu. O Sporting, à 15ª jornada, nos 2 últimos anos que foi campeão, tinha menos 1 ponto do que tem neste campeonato. E neste campeonato está a 5 pontos do primeiro. É verdade. Diz muito sobre o que está a ser o Futebol Clube do Porto e se calhar desmistifica a ideia de que o Sporting está a fazer uma má época. Completamente. E o Sporting volta a ser competente. Nós, quando olhamos para o quadro nacional, pensamos, ok, os adversários mais complicados são... no caso do Sporting, ir a Guimarães, ir a Braga, ir a Braga, Porto e Benfica. Portanto, o Sporting tem um mau resultado, é verdade, perde em casa contra o Futebol Clube do Porto num jogo de tripla, não é? Um jogo em oportunidades repartidas, ganha em Guimarães de uma forma agora categórica, empata na Luz e empatou em casa com o Braga, num jogo em que o Sporting consentiu esse empate, mas sofreu já nos descontos. Portanto, é isso. Não acho que o Sporting... E depois acho que de todas as equipas, a equipa mais capaz nos outros jogos, vamos dizer assim, acho que é o Sporting. Portanto, não acho de todo que o Sporting tenha feito uma má época, esteja a fazer uma má época. Má época no sentido de aquém das expectativas. Sim, está aquém do título, não é? Isso, aí está, mas acho que está... Diz mais do Porto. Diz muito mais do Porto, muito mais desta forma absurda em termos de resultados do Porto, do que propriamente da incompetência do Sporting. Acho que ontem aconteceu uma coisa que eu gostei bastante de ver, que foi Ioannidis a titular. Também não é surpresa, há muito que vou dizendo que é um jogador que me enche muitas medidas. Não sou capaz de dizer Luís Soares tem que sair para Ioannidis jogar. Não sou capaz, obviamente. Acho que tem jogado bastante bem o Luís Soares e para o estilo de jogo da equipa se calhar dá um bocadinho mais, mas eu acho que é um crime ter Ioannidis no banco de suplentes. Tanta é a sua qualidade. E ontem nós estávamos a trocar mensagens durante o jogo e tu falaste porque eu estava a adormecer a minha filha na primeira parte, só cheguei para ver a segunda, e estavas a falar do excelente cruzamento do Mangas para o gol do Ioannidis para o 2-0. Movimento também. É isso. Aquele cruzamento tinha tudo para um central aliviar a bola porque ele estava à frente. E não é qualquer avançado. Eu acho que o Luís Soares não era capaz de o fazer, de tão rapidamente se antecipar e chegar lá de cabeça, ter aquela ação que o Ioannidis teve. Eu acho que essa capacidade nos avançados puros da área, eu acho que é o mais importante. O conseguir antecipar-se aos defesas. Sem dúvida. Porque eles normalmente estão em inferioridade posicional, não é? Portanto, estão sempre atrás. É 2-1, normalmente, e eles têm que ser muito rápidos, muito lestos a antecipar-se. E o Ioannidis é uma das boas características que ele tem muitas outras. Gostei muito de ver a forma como o Sporting apareceu. Acho que o Sporting surpreendeu totalmente o Vitória na primeira parte com esta opção, que em termos de desenho tático não foi assim tão diferente quanto isso, mas que em termos de características foi o Sporting muito pressionante e a condicionar bastante o adversário. Uma vez mais, é num erro individual que o Sporting consegue aproveitar e desbloquear o marcador, naquela simulação falhada do Samu, e depois tem um enorme trincão. É interessante ver que o Ioannidis, sendo um ponta de lança, consegue ser o jogador compensador na direita para o trincão fazer o jogo interior que tão bem sabe fazer, que cada vez melhor está a fazer. Eu até permito-me só discordar um bocadinho. Eu achei até que o trincão jogou muito mais aberto.
Mas permitindo ao Maxi jogar mais ao meio, porque o Maxi jogou na direita nos Açores e ele não se conseguiu adaptar. Certo. Jogou mais ao meio e eu até estranhei, porque eu também não sou grande fã do Mangas a dar a profundidade. Só que quando tu tens o Ioannidis tão solto e depois a explorar tão bem a profundidade, obriga a defesa a estar mais recuada e depois dá muito mais espaço ao Trincão para com bola vir da direita para o meio. Pois é isso. O que eu quero dizer é mesmo essa capacidade que permite, na mesma que o Sporting tenha espaço interior para o Trincão explorar, porque eu acho que ele é sempre mais perigoso por aí do que propriamente por fora. Portanto, acho que foi uma exibição muito bem conseguida. O Sporting também teve vou dizer que teve um bocadinho esta linha do jogo, porque no melhor momento do Vitória o Sporting consegue fazer o 3-1 daquela forma fortuita. Ainda assim, o Vitória, que veio muito melhor para a segunda parte, Telmo Arcanjo acrescentou muito à equipa, e o Diogo Sousa também gostei muito de ver, mas também consegue, num lance fortuito, um erro do Rui Silva que não é comum e que ali abriu um bocadinho o jogo, e tivemos ali 15 minutos muito interessantes, grandes duelos, excelente ambiente outra vez em Guimarães. Desta vez o Sporting marcou 4, mas não sofreu 4, ao contrário da época passada. Johnny, eu falei da questão pontual do Sporting, olhando para este jogo em Guimarães também, temos um Sporting que tem sido competente nos jogos que tem de ser competente, mas que depois peca em alguns outros aspectos. Mas focando neste jogo em Guimarães, muito interessante ver esta dupla de avançados. O Sporting tem algumas baixas, logo ali, Pote, Kenda, Jenny, portanto alguém ia ter que jogar. Ele aposta no Trincão em dupla, no Ioannidis em dupla com o Soares. São dois jogadores da área diferentes. O Ioannidis mais presença, aquele jogador mais ponta de lança que procura a bola, e por isso é que ele faz o primeiro golo da forma que faz. E depois foi uma forma que o Rui Borges, eu acho inteligente, encontrou de criar ainda mais espaço dentro da área, e não raras vezes vimos os jogadores do Sporting dentro da área com todo o espaço do mundo para fazer o que queriam. Apanhou um pouco aqui o Guimarães de surpresa, o Guimarães que é uma equipa que está em crescimento, e aqui também tem que louvar a paciência que a direção tem tido com o Luís Pinto, um excelente treinador, um treinador que eu já conheço da altura do FAF. E a paciência do Luís Pinto para com a equipa, não é? Porque ele está a construir de raiz. Exatamente. Tem ali alguns jogadores, o Diogo e o Gonçalo Nogueira. O Gonçalo Nogueira é muito bom jogador. Sim, o Gonçalo Nogueira é um jogador que vem da formação do Vitória, está a entrar agora na equipa principal, a ganhar o seu espaço, é um médio centro que consegue transportar bem a bola e definir também razoavelmente bem no último passe, mas é um jogador que ainda está em construção. Agora, o Rui Borges optou por esta questão e conseguiu a vitória por números elevados, mas não foi tão fácil quanto isso. Ainda assim esteve bem, e o Sporting só não foi competente quando tinha que ser, que foi no jogo com o Porto, porque perdeu o jogo, mas isso também diz muito bem daquilo que o Porto vai querer fazer este campeonato, porque, como disseste bem, a diferença pontual para as épocas anteriores relativamente à jornada em que estamos é praticamente nula. Mas há um denominador que na altura não estava tão bem, que era o Porto, e que agora está absolutamente bem, só perdeu pontos com o Benfica. Sim. Olha, deixa-me só, já que falaste de Benfica, só para antes de irmos às rubricas, o Benfica já tem um reforço de inverno, o Sidney Cabral, 6 milhões ao Estrela da Amadora, é um belíssimo jogador, é o lateral esquerdo que o Benfica precisa para dar aquela profundidade, ou foi uma contratação assim um bocadinho surpreendente? Admito que ainda tenho que ver um bocadinho mais sobre ele. O que salta à vista, de facto, além da ascensão, ele vem no verão, né? E sim, consegue uma ascensão meteórica até, para chegar já a este nível do Benfica, porque ele vem da terceira divisão da Alemanha. Mas é curioso. Primeiro é curioso que quando eu faço o Aposta ZZ, os palpites do fim de semana, quando vou ver que sempre quem é o melhor marcador da equipa, e quando é o Estrela da Amadora eu tenho que andar muito para baixo, porque é o melhor marcador do Estrela. 5 golos e 3 assistências, o que é muito interessante numa equipa que está a fazer um campeonato. Sim, ele já falhou penalti, portanto podia ter números ainda maiores. Mas não deixa de ser curioso que isto acontece numa altura, portanto ele pode jogar nos dois lados, mas numa altura em que o Dedić está a voltar à sua forma. Também tínhamos falado aqui do facto de Luka Bacchio não estando, provavelmente ia fazer despoltar outro tipo de jogadores, e o Dedić volta a estar a um nível aproximado ao início da temporada, e o próprio Dal
está na sua melhor versão Benfica. Finalmente conseguiu, ele tem aquele erro contra o Bayer Leverkusen e é agarrado pelo treinador, pelo José Mourinho, e tantas vezes se fala que o José Mourinho mete o dedo nas feridas e às vezes até expõe um bocadinho os jogadores. Ele não deixou dali agarrar o seu jogador, e a verdade é que o Samuel Dahl tem dado uma grande resposta, como se costuma dizer no futebol, não que haja uma pergunta, mas tem dado uma grande resposta. Depois desse momento delicado, tem marcado golos, tem conseguido cada vez melhor envolvimento ofensivo, é um jogador com uma boa coesão defensiva, e portanto o Benfica reforça aqui as laterais numa altura em que os seus laterais se calhar estão na melhor fase global da temporada, o que não deixa de ser interessante. Se me perguntarias, eu diria que se calhar não é o reforço, não é a posição em que o Benfica precisava mais de um reforço, ainda que para mim este é o segundo reforço da temporada do mercado de inverno para o Benfica. O primeiro é Samu, Samu, sim, Manu Silva, que de facto para mim, se a evolução dele física acontecer de uma forma natural, é um jogador para ser titular, e acho que Enzo Barrenetxea poderá estar em perigo com essa aparição do Manu, mas acho que esse é para já o grande reforço para José Mourinho para a segunda metade da temporada. Johnny, o que é que parece decidir para o Benfica? Não, parece-me, concordo aqui um pouco com aquilo que o Luís disse, desde que o Luca Bacchio se lesionou, perdeu-se alguma da profundidade que o Benfica tinha e que esse extremo dava, porque o Benfica, depois das saídas que teve do Aktürkoğlu, do Koksu e alguns outros jogadores, o próprio Carreras, que do lado esquerdo dava também essa profundidade, perdeu um pouco essa forma de chegar à área contrária, tudo muito afunilado. E quando é assim torna-se previsível, e daí também algumas dificuldades que o Benfica tem em desbloquear o jogo, porque também lhe falta, acho que lhe falta um jogador criativo, alguém que com passe, com visão, que pense o jogo e que de um momento para o outro consiga ter lances de ruptura. O Benfica não tem esse jogador. Não é Sidney Cabral que vai dar isso, mas vai dar mais profundidade. Lima, desculpa, Cabral. Não vai dar essa ruptura, mas é um jogador que vai criar lances ou opções de profundidade, de chegada à área, linha e cruza. Joga dos dois lados. Neste momento acho que o lado esquerdo estaria mais deficitário nessa questão, porque Dedić está a voltar àquilo que era. E parece-me uma opção segura. Conhece o campeonato português, até de futuro, né? Ele tem 23 anos, é novo, é um jogador novo, pode ser moldado, e parece-me ser uma boa opção, até pela relação preço-qualidade. Muito bem, olhem, nós estamos em época natalícia e eu convidei-vos a escolherem uma prenda para darem a alguém do futebol. Pode ser um jogador, pode ser um dirigente, pode ser um treinador. Uma prenda para este Natal, alguém do futebol. Posso começar por ti, Johnny? Uma prenda. Uma prenda a alguém do futebol. Não preparaste? Não preparei. Estava na mensagem. Pois estava. Queres que eu comece pelo Luís? Começa pelo Luís, por favor. O outro também não preparou. Eu não me apercebi. Está na mensagem. Eu percebi-me, tenho que confessar, eu percebi-me, mas dei mais importância ao resto da mensagem do que propriamente isto, porque pensei que ia surgir. Ninguém dava uma prenda a ninguém no futebol. Não, dava. Não está em mau ambiente. Se calhar, pronto, já que estamos, há pouco falámos de arbitragem, se calhar dava um pouco mais de visão à arbitragem para minimizar algumas questões que têm acontecido. Muito bem. Arranjaste alguma assim à pressão? Posso arranjava o contacto. Eu, mais do que uma prenda para alguém, eu não sei se isto se calhar até existe, mas eu fomentava um grupo de WhatsApp entre os presidentes do Campeonato Português, os 18? Não, mais, o presidente da Liga, os clubes também da segunda Liga, onde aí sim pudessem trocar mensagens de uma forma mais tranquila. Quem é que tu achas que ia ser aquele chato do grupo do WhatsApp a mandar memes? Bem visto.
Dos memes, eu acho que podia ser o António Salvador. Era. Acho que o António Salvador terá Engraçado. descoberto os memes recentemente e Imagina um grupo destes ali no final dos anos 90, com dirigentes como o Pimenta Machado, como o Valentim Loureiro. exato, Pinto da Costa. Ia ser interessante. Acho que sim. Muito bem, gostei. Olha, vamos ao desenterrado. O Renato não está, mas eu tenho jogador. Muito bem. Este jogador que eu vou lançar a seguir ao separador Uhum. é do caraças. Mete aí, Gonçalo. Ora bem, este jogador terminou a época no Brasil, na segunda divisão, na Série B do Brasil. É um jogador, é português. É um jogador que em Portugal já passou por 2 dos maiores históricos do nosso É o Josué. futebol. Não é o José. Pensei no mesmo. Que deu uma entrevista agora, não foi? Pois. Não é o Está a José. ver, né? Mas não vai passou ser por assim tão 2 dos fácil. maiores. Só Passou Dois, por 2 dos maiores, um deles onde foi campeão nacional. É extremo. Eu pensei que era passou de 2 dos maiores, portanto seria a Académica e o Sporting, e era o Cédric, mas não, o Cédric não foi campeão nacional. Este passou por 2 dos maiores e ainda passou também por outro histórico, neste caso o Rio Ave. Chico Geraldes? Não é o Chico Geraldo. Também deu entrevista, só estou a pensar em... Não deu entrevista ao 0-0. Ok, é uma boa pista. Ganhou uma Liga Portuguesa, uma Supertaça e uma Liga Grega. Este menino. Eu disse que ele era português, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Se ele não é português. Não, é português. Tem dupla nacionalidade, mas nunca jogou por a seleção de Cabo Verde. Portanto, vou assumir que é português. Extremo. É que é extremo. Extremo. Mas Foi campeão em Portugal num dos grandes. está a jogar na Série B do Brasil? Está a jogar, jogou em 2025 na Série B do Brasil. Não sei se vai continuar nesse clube. Eu passo. Não chego lá. Então, foi colega de equipa de Ricardo Quaresma, Pepe, Danilo brasileiro, lateral. Foi colega de equipa de Alexandro, Kelvin, Ok. Franco Jara. Pois é. Franco Jara. Jogou, acho que já percebemos que jogou no Futebol Clube do Porto. Certo. Sim. Jogou também no Vitória. Foi até no Vitória que ele explodiu. Passou pelo Olympiacos. Passou por Espanha, pelo Levante. Fogo. Espera. Jogou no Rio Ave. Ai. Está difícil esta. Não. Esta é Espera mesmo aí. desenterrada. Formado no Cova da Piedade. Eu só penso no Varela. Não. Eu sei que não. O Varela normalmente anda aí às compras. Que eu já o vi aí. Ai. Foi colega de equipa do Roberto Jiménez, na Grécia. Este não ajuda nada. Nada. Isso também realmente só confundo. Isso é como o Franco Jara. Extremo. Era assim um jogador que muito inconsequente. Extremo, corria muito, mas... Oi. Já Ei, não vale pesquisar, espera aí. Ei, está a ir à Série B, não pode ser. Da Série B do Brasil. Não Só pode. só fez 5 jogos. Só fez 5 jogos. Chegou a meio da época porque jogava na Croácia. Não chego lá. Não, O quê? tem 34 anos. Isto é mesmo aleatório. 34 anos, extremo, Extremo. Porto. Vitória, Rio Ave, Levante. O Atsu não é, né? Vejo o Atsu não faz sentido. Não, porque era que a Seca Verdiano, o Atsu não era. Pois é isso. Tem dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiano. Nunca jogou por nenhuma seleção. Esteve num ótimo Vitória, que na altura ficou em quarto. É o Hernani. Eu agora fui para o Levante e é que me lembro. O Hernani. Mas o Hernani não foi no... Pois, ele sai do Porque eu estou a Vitória pensar para no o Porto. Alexandro... Mas ele não joga com o Alexandro no Porto. Joga? Nós temos que sim. Aqui na época. Achava que ele tinha ido mais tarde 14, para o Porto. 15. 14, 15. Depois está Ele bem. vai O em Alexandro 14, ainda 15. está com o Lopetegui, certo? Sabias que era? Joga onde? Ferroviária. Muito bem. Série B do Brasileiro. Caraças.
Foi mesmo desenterrada essa. Acho que foi bom, o Hernani. Humberto que deu ao Renato e depois... Ok, muito bem. Muito bem. Vamos lá ao Isto Sim. Johnny, podes começar. Olha, vou dar o isto sim ao Futebol Clube do Porto, porque depois de tudo aquilo que o clube tem passado nos últimos anos, com mudança de presidente, com os problemas, com a claque, com tudo aquilo que tem, que poderia ter feito o Porto cair, André Vilas-Boas conseguiu dar a volta por cima e construiu uma equipa competitiva. Pelo menos em Portugal. Na Europa ainda está a tentar ganhar o seu espaço ou reconquistar o espaço que o Porto tem, e é bom para Portugal termos o Futebol Clube do Porto de volta. Portanto, o meu isto sim é para o Porto. Pois. Olha, o meu isto sim é para a competitividade da segunda Liga. Eu já trouxe aqui também da Liga 3, mas a segunda Liga é impressionante porque os 12 últimos estão separados por 5 pontos. O Torriense e o Lourosa estão ali no 7º e 8º lugar, têm 20, e os últimos, é o Passos e o Portimonense, têm 15. No meio tem as equipas B do Benfica e do Porto, tem o Feirense, Oliveirense, Leixões, Felgueiras, Farense, Penafiel, tudo isto altamente amarrado. Nós gostamos de apontar quem é que sobe, quem é que vai ser campeão no Campeonato Português. Eu gostava de lançar este desafio: quem é que vai descer na segunda Liga? Eu acho muito difícil nesta altura conseguimos adivinhar, e eu fui do 7º para baixo, mas mesmo quem vem acima não está tudo menos chave. O Lourosa, se ganhar ao Oliveirense, chegava ali ao 5º lugar. Exato. Deixa-me dizer isto: o Chaves, que neste momento está em lugar de play-off por causa do Sporting B, o Chaves tem 10 pontos de avanço à zona de descida. Sim. E neste momento estava em zona de play-off. Exato. É isso. Exato. Não, e os 2 últimos classificados têm 15 pontos em 15 jogos. Tem uma média de 1 ponto por jogo. Isto normalmente não dá para estar a lutar pela subida, claro, mas nunca seria sinónimo de último lugar. Exato. Demonstra bem esta competitividade da segunda Liga. Se fosse na primeira Liga, estavam em 14º. Por exemplo. E há alguma distância, se calhar, de onde ela tem 9 pontos, não é? Que é o 9 e o Aves tem 4. Eu acho que tem 4, claro. Portanto, fica aqui este meu isto sim. E está feito. Vamos a isto não. Johnny. Olha, o meu isto não vai ser para a Federação Portuguesa de Futebol. Por aquilo que aconteceu com o Caldas. Ixi, já me estragou isto desta semana. Ajudem-me, o que aconteceu? Não estás a par? Não. Acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem que explicar muito bem porque é que a 24 horas do início do jogo decidiu trocar o jogo e alegar mau estado do relevado do Caldas, do Campo da Mata, quando durante o dia de ontem, e o 00 também acabou depois por publicar um vídeo enviado por alguém do Caldas, segundo percebi, em que dava conta que o relevado estava perfeitamente praticável para receber o Braga. E isto levanta sempre outras questões, porque há sempre um lote de clubes das ligas profissionais que se recusam ou que preferem não jogar nos campos de origem nesta competição quando os clubes chegam a esta fase mais adiantada. Por isso seria interessante perceber e seria interessante que a Federação Portuguesa de Futebol explicasse porque é que a 24 horas do início do jogo decidiu mudar o local quando foi perfeitamente visível que o relevado não estaria assim tão mal como foi pintado. Olha, eu estive um bocadinho ausente nestes 2 dias e não apanhei essa polémica, mas já estou a perceber o que aconteceu. Até ficaste sem voz. Não, é verdade. Eu não sei aqui, não sei atribuir culpas, honestamente. Acredito que o Braga também tenha feito força para que o jogo não fosse ali. E, efetivamente, imagens que se vêem da véspera era de partes do campo muito enlameadas, muito maltratadas. No dia, de facto, as imagens já eram bem diferentes. E por outro lado, o sítio onde o jogo foi disputado, em Torres Vedras, o campo não parecia estar propriamente melhor do que o Campo da Mata. Mas mais do que isto, há aqui uma questão que eu não tenho propriamente uma grande resposta, mas é o que é que nós queremos da Taça de Portugal também.
e isto é algo que me faz pensar bastante. Ainda ontem havia um ex-funcionário aqui do 00 com quem eu vou trocando às vezes umas mensagens. Ele até é de Braga e gosta do Braga, mas estava a dizer que era uma vergonha o jogo não ser no Campo da Mata, pelo misticismo, e recuando também noutra teoria que ele tinha de que os jogos da Taça Portugal deviam efetivamente ser, como muita gente fala, jogada no campo de origem. Mas depois as pessoas têm que ter noção que, ao acontecer isso, muito provavelmente vários dos jogos dos seus clubes grandes não vão ser televisionados. E portanto é preciso estarem todos confortáveis com isso, não é? Portanto não tenho propriamente uma resposta em relação a isso. É um assunto que merece alguma reflexão. É um assunto que já é discutido há anos, não é? Porque depois também percebemos que um determinado clube faça o orçamento de 2 ou 3 anos a receber um Benfica, um Sporting, um Porto, num estádio do Algarve ou de Viseu, percebes? Certo, é isso. Atenção, eu não estou a dizer que me inclino para uma das opções, aliás. Eu inclino-me para a opção de ter o futebol como um espetáculo, poder vê-lo na televisão, efetivamente, mas não estou a dizer também que a outra parte está errada, e acho que é um aspecto que faz pensar. Neste caso, eu acho que é um caso que não era um caso extremo, e uma coisa é, quando há os sorteios e 2, 3 dias depois se acerta, ok, o jogo não vai ser em Santo Tirso, vai ser em Barcelos. Outra coisa é, a 24 horas do início do jogo, haver esta alteração. Não era uma alteração geograficamente muito significativa, mas é uma alteração que retira o Campo da Mata deste mapa, e é um dos campos mais míticos, chamam-lhe o Mini Jamor, não é por acaso, e por isso, nesse aspecto, foi uma pena o jogo não ser lá. Os relevados têm sido um problema. Vimos o Sporting de Santa Clara, o Porto B jogou em Felgueiras, o relevado muito mau, e um miúdo que se estreou na equipa B, o Johan Pereira, campeão do mundo sub-17 e europeu sub-17, lesão gravíssima, ao final de 2 minutos está no campo por causa do relevado. Mas a questão é que sempre foi assim. Claro, não vamos ter cenários de inverno. Depois, se lhe metes os sintéticos, se apostarmos em relevados sintéticos, trazem outros problemas. Também não sou técnico disto, mas mais problemas em termos de ósseos. Sim, eu lembro-me, houve lesões relativamente graves quando o Boa Vista jogou com sintético na primeira divisão. Exatamente. Sim, aqui, e só indo a esse ponto das imagens, segundo vídeos que foram correndo, essas imagens eram da parte de trás da baliza, do campo menos praticável. Mas isso são questões. Pronto, convinha era perceber o porquê e porque, o que é que isto originou. Isto originou durante o dia de ontem. O plantel do Caldas não queria jogar, emitiu um comunicado a dizer que não queria jogar, depois já quis jogar. O treinador, no fim, colocou o lugar à disposição porque feriram os valores, portanto, deixou o comando técnico da equipa. E é uma situação que não se percebe a 24 horas do início do jogo. Era só por aí. Para tentar explicar o que é que motivou, qual seria o real estado do relevado tão mau que não permitisse a 24 horas do jogo fazer o jogo ali. Vamos ver. Tu tens algum isto não ou partilhas do mesmo? O meu também era este. Não tínhamos conversado sobre qual é que era. Por isso o meu também era este. Por isso é que eu também estava aqui a acrescentar ao Johnny. Muito bem, então estamos conversados. Johnny, obrigado por teres vindo. Espero que tenhas gostado aqui da experiência e do nosso espaço. Nós voltaremos para a semana, na segunda, normal. E é com o Artur Casado. E com a voz do Igor. E a minha voz também há de voltar. Tenham um ótimo Natal. Utilizem o episódio para ir e regressar das vossas viagens, se as crianças vos deixarem. Alguma nota? Natal? Não? Vamos embora. Johnny, obrigado. Só agradecer o convite. É um gosto estar aqui nesta cadeira onde se sentam figuras importantes do futebol, como o Carlos Daniel e o Artur Quezada. Eu sigo os podcasts. E ignorar o Diogo. É um gosto. E o Maia. Sim, é um gosto estar aqui. Pronto, e agradecer-vos o convite e desejar bom Natal a toda a gente. Exatamente, partilhamos dos desejos. Voltaremos na segunda-feira. Tenham um ótimo Natal.